dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Instagram, bom dia, Facebook, bom dia, Rodrigo. Ai, gente, vou mostrar os bastidores aqui depois, viu? Bom, bom dia, YouTube, bom dia, MairaCast, né? Estamos em todos os lugares, bom dia para todo mundo. Hoje é um dia de celebração, todos são, mas hoje é mais ainda, que hoje é o 21º dia da leitura desse livro maravilhoso, da leitura comentada, desse livro Amar e Ser Livre, né, dia 29 de abril de 2021, né, em plena pandemia, né, buscando aqui, né, nesse espaço, né, construir um lugar de amor, trazer esperança, trazer um olhar para nós mesmos, para a gente entender a nossa responsabilidade diante desse momento, diante de todos, mas esse principalmente, né? Mudar a vibração, vibrar amor, sair do ódio, sair da raiva, sair do julgamento. Né? Então, o 21º dia, dizem que é quando a gente pode dizer que se criou um hábito, que o cérebro entendeu que é um hábito. Então, eu fico muito feliz, porque junto com o hábito dessa leitura comentada, está também o meu hábito, né, de acordar às 5 horas, de meditar todos os dias, né, de promover uma mudança na minha forma de atuar, né, porque em alguns momentos na pandemia, eu sou humana, né, como todos. Bom dia, Margot. Eu sou humana como todos. Em alguns momentos eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha motivação. Por mais que eu ame minha família, ame a minha profissão, ame a minha vida, né, em muitos momentos eu realmente perdi as forças. Né, e eu acredito que todos nós estamos passando por essa montanha russa. Né? Então, trazendo aqui a vida real. Então, esse momento para mim de 21 dias nesse projeto, né, tendo a companhia de vocês, né, tendo os feedbacks do que eu estou recebendo, que eles são importantes. Né? Para mim é muito importante saber que está transformando. Eu não estou aqui, e eu acho isso muito importante dizer, para agradar, para trazer o que as pessoas querem ouvir. Porque muitas coisas nesse livro, elas não são fáceis de digerir. E é por isso que eu senti de trazer. Porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais raso, cada vez mais com aquela positividade tóxica que machuca a gente, que é cruel com a gente. E muitas vezes nos tirando desse lugar de, cara, eu posso mudar tudo. Eu tenho esse poder. É uma questão de escolha. Não são fáceis, não são fáceis, mas é possível. E esse livro ele traz alguns caminhos. Ele é uma possibilidade dentre várias. Bom dia, Lê. Mas ele traz o caminho. E o caminho é para dentro. O caminho é para dentro. E quando a gente consegue pegar esse momento histórico e trabalhar aqui dentro, a gente percebe o poder que a gente tem de transformar o que está fora. Porque o que eu falava desde lá do começo, o que está dentro está fora. É a mesma coisa. Se aqui dentro eu construo amor, eu vou conseguir enxergar o amor fora. Eu vou conseguir receber amor. Eu vou conseguir perceber o amor em mim. Perceber que o outro está me amando. Enquanto eu não tiver isso aqui dentro, eu não consigo reconhecer no outro, eu não consigo reconhecer no mundo. E aí eu vibro no ódio, eu vibro na raiva, eu vibro na vingança. E é desse lugar, né, que esse livro convida a gente a sair, tá? Então é isso. Celebrando, celebrando. E bora lá, né? Bom dia, Esther. Vamos, ontem, né, nós falamos sobre o caminho do coração, a purificação do coração, né? E hoje eu vou falar bem, tem um trechinho bem curtinho aqui, de revelando um coração puro, para depois a gente entrar no tópico principal do dia, que é a luxúria, né? E o quanto ela é um grande bloqueio para que a gente consiga amar. E são revelações bombásticas sobre como ele põe aqui a luxúria e o quanto ela habita em todos nós e o quanto ela nos impede de deixar fluir o amor, né? Nesse jogo de poder que a gente entra, né?
simplesmente impulsionados por ela, que silenciosamente, sutilmente atua sobre nós. Tá? Então vamos lá. Revelando um coração puro. Ao removermos as capas que encobrem o coração, ele começa a revelar a sua pureza. Um coração puro é um coração que não julga. É um coração que não acusa e não compara. Um coração puro aceita e perdoa. Agradece e ama. Ama de forma desinteressada. Um coração puro é aquele que não se identifica, ele só observa. E o fluxo da vida e de amor não é interrompido. Então, quando a gente lê isso, né, normalmente a gente fala, nossa, que lindo. Mas, caraca, como é difícil chegar nesse lugar. Como é desafiador chegar nesse lugar. Ele é possível, só que ele é desafiador. E vira e mexe, a gente entra nele, a gente sente esse amor transbordar. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas de repente você se vê voltando para o círculo vicioso da raiva, da vingança, do ódio, do julgamento. Então não é um caminho constante. Ai, agora eu tô amando todo mundo, agora sou puro amor. Espera uns dias que a vida vem down através dos relacionamentos, que aí é a grande importância dos relacionamentos. A gente vivencia experiências que despertam os resíduos da luxúria que habitam em nós. E vira e mexe a gente volta para esse lugar do não amor. Então não é um caminho nem linear e nem fácil. É bonito ouvir, né? Até um calorzinho no coração de saber que isso existe. Mas é preciso estar atento, porque quando a gente menos imagina, a gente sai desse lugar. E não é porque a gente quer sair, é porque ainda existem conteúdos que não foram revelados. Porque os conteúdos dentro de nós, esse lugar da luxúria, esse lugar da raiva, esse lugar do egoísmo, ele vai sendo despertado aos poucos. Né? A cada dia a gente vive novas experiências que vão despertando novas sensações, que vão trazendo novos afetos. E isso não cessa. Então é importante não entrar na ilusão de um lugar de iluminação. E ele vai falar isso aqui, tá? Um coração puro se expressa através de uma mente equânime. Ele assiste às misérias e às alegrias e não se identifica. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, que eu sei o meu lugar, eu paro de me identificar com essas coisas. Simplesmente eu não me conecto mais, a vibração não vibra mais no mesmo canal. Então não existe mais conexão. Por isso a importância de trabalhar aqui. Né? Para que eu não me conecte com a vibração que está lá. É isso que é não se identificar. Né? Ele vê o universo como um amigo que está sempre inspirando a evolução. O coração puro está sempre celebrando a vida, porque ele compreende que tudo é sagrado. O que é iluminação, senão a pureza do coração? Sem um coração puro, não é possível se iluminar, se libertar. Por isso eu sempre digo para os meus alunos que, em vez de colocarem foco na iluminação, foquem no processo de purificação do coração. Se focarmos nessa pureza, nessa humildade, e se pudermos agradecer a vida por tudo que ela dá, aceitando a forma como ela se manifesta para nós e não como nós queremos que ela se manifeste, que é o lugar do controle, a realização espiritual ou a felicidade duradoura estará próxima. Então, o principal foco como humanos deveria ser a purificação, esse trabalho de perceber esse lugar da luxúria e de buscar essa limpeza, né? A iluminação, ela é uma idealização, porque a gente ilumina, mas quando a gente percebe, também tem sombra, porque luz demais cega. Todo excesso é veneno.
E isso é uma frase que eu vou repetir sempre também, né? E aí a gente entra na luxúria, que ele coloca aqui, luxúria, a rainha deste mundo. Nesse caminho de purificação dos corpos e de remoção das camadas que impedem a chegada da energia sexual ao coração, o maior obstáculo é o que conhecemos por luxúria. Normalmente, a palavra luxúria é utilizada para expressar um desejo passional ou exagerado pelo ato sexual. Mas, aqui não é, né? Ele não está se reduzindo a isso, a luxúria é muito mais do que isso. E aí que está o ponto, né? Das pessoas não identificarem porque elas não entendem o conceito luxúria. Mas quando me refiro à luxúria, estou falando de algo muito mais profundo e sutil. Um jogo de poder que pode nos levar à autodestruição. Que muitas vezes é o que aquele ego de fato está buscando, como uma forma de se punir por culpas inconscientes que ainda não acessou. Estou falando da utilização da energia sexual com o objetivo de obter poder sobre o outro, que é quando essa energia é contaminada pelo ódio e pelo medo. É quando a força erótica passa a se mover na direção contrária à do amor, ou seja, ao ódio. Amor e ódio é como se fossem aquelas fitas de velcro. É a mesma coisa, com faces diferentes. E dependendo de onde eu vibro, é o lado que se mostra. Elas estão juntinhas, amor e ódio, né? Então, quando eu atuo a partir desse lugar da luxúria, que me traz esse desejo da vingança, que é impulsionado pelo medo, eu aciono o ódio, não o amor. Mas como está tudo junto, as coisas se misturam na psique. E a pessoa acha que aquilo é amor. Ela realmente acredita que aquilo é amor. Mas não é. É ódio, é medo, é desejo de vingança. E não daquela pessoa. Aquela pessoa está sendo escolhida por algum motivo, que é importante identificar, investigar, para direcionar essa energia destrutiva. Tá? Assim como todas as matrizes do eu inferior, a luxúria está a serviço de manter a identificação com a criança ferida e com os seus pactos de vingança. Mas ela está no comando de todas as outras matrizes, juntamente com o medo e a mentira, formando a tríade superior: o orgulho, a ira, a inveja, a avareza, a preguiça e a gula estão submetidos à luxúria. Então, tudo isso está submetido à luxúria. E quem de nós não vivencia lutas diárias com esses comportamentos, com esses afetos, com essas emoções, com esses sentimentos? Né? Os principais filhos da luxúria são a sedução, o ciúme e a posse. Muitas vezes ela atua tão sutilmente que se torna impossível de identificá-la. Em algumas de suas manifestações, a pessoa nem mesmo pensa em sexo. Mas isso não significa que a luxúria não esteja atuando. Perceba como ela pode ser sutil. Quem estiver livre dela, atire a primeira pedra. Porém, quem está realmente livre dela, jamais atira uma pedra. Porque consegue enxergar a dimensão da dor que está por trás desse jogo e sente compaixão. Então, a pessoa que está livre de luxúria, ela não julga, ela não é hipócrita. Ela simplesmente consegue compreender o outro. Ela consegue fazer esse esforço de entender que aquele olhar não é o olhar dela, que a forma como cada um percebe é diferente, que eu não sei a história deles, como posso julgá-los? Eu gostaria que me julgassem sem ninguém conhecer a minha história. E por que eu faço com o outro? Porque a luxúria está atuando.
né? E aí a pessoa fala, julga, ah, mas eu queria tanto que ela ficasse bem, mas ela é isso, é aquilo outro, ah, mas ela é tão legal, né? Então é um jogo muito disfarçado e que a própria pessoa não tem consciência. Muitas vezes ela não fala isso de fato, de uma forma consciente, ela não percebe quem está comandando a língua dela, né? Tá. A luxúria bloqueia a capacidade de amar. Independentemente de você estar casado, casada ou escondido em uma caverna, ela poderá estar presente. Ela está em você. Não importa para onde você vá, ela vai junto. Então, para identificar a atuação da luxúria em nossa vida, é preciso reconhecer nossa necessidade de dominar e controlar o outro. Bom dia, Lincoln! É preciso reconhecer nossa necessidade de dominar e controlar o outro. É preciso reconhecer o nosso ciúme, mas também a nossa necessidade de que o outro sinta ciúme, para que possamos nos sentir mais seguros. É necessário admitir que precisamos ver o outro por baixo, para nos sentirmos por cima. Que precisamos encontrar defeitos no outro, para sentir que temos alguma virtude. Isso é muito comum. Observem os relacionamentos, né? Os de vocês e todos em volta. É impressionante como esse jogo é comum. Muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente lê um parágrafo desse, a gente fica um pouco chocado às vezes, né? Nossa, que absurdo, imagina. Eu subjugando, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa. Jamais faria isso. Vamos ser honestos. É daí que começa. Precisa ter a verdade, precisa ter coragem para acessar esse lugar em nós. De entender que tem jogo sim. De entender que às vezes a gente gosta, tem prazer, existe gozo nesse lugar de se sentir superior, de controlar o outro. Não importa de que forma. Então vamos lá. Caiu o Instagram aqui, mas vamos voltar. Acho que foi só falar de gozo. O Instagram derrubou. Ai, gente. Vamos lá, foi só falar de gozo, o Instagram me derrubou, né? Eu vou continuar do ponto que eu parei aqui, sem grandes delongas, tá bom? Porque hoje, logo que eu terminar aqui, eu já tenho que sair correndo, né, para um compromisso, tá bom? Mas depois assistam integralmente, quem tá chegando agora, assistam no YouTube, no Facebook, tá? E no podcast, que lá vai estar integral, tá bom? Foi só falar de gozo, falou do gozo. O Instagram deu bom. Então vamos lá. Vamos entrar agora os disfarces da luxúria, tá? Então quem chegou agora, eu falei da luxúria, né? Fiz uma introdução sobre a luxúria e agora a gente está entrando nos disfarces da luxúria, tá bom? Essas são apenas algumas formas de exercer poder sobre o outro e de eternizar o círculo vicioso do sadomasoquismo. A principal característica da luxúria é esse jogo. Ora somos o sádico, ora somos o masoquista. E isso é um outro lugar de julgamento, né? Quando a gente fala sadomasoquismo, sádico, masoquista, as pessoas ficam em pânico, né? Tem alguma coisa dentro delas que grita: não, eu não sou sádico, não, eu não sou masoquista, que é isso? Eu não desejo machucar ninguém, eu não desejo me machucar. Isso é humano, tá? Faz parte do nosso sistema, o sadismo e o masoquismo, de todos nós. Quer um exemplo? Por exemplo, uma pessoa que come unha, uma pessoa que fica mordendo caneta. Quem morde a caneta é um ato sádico. Você quer destruir algo. Comer, né? Mastigar é um ato sádico. A gente está destruindo o alimento. Existe prazer em destruir.
né? Quando a gente come a unha, é masoquismo. Existe um prazer em si destruir, né? Então, as pessoas não têm esse conhecimento e entram nesse lugar de negação do seu lugar natural do sadismo e do masoquismo. O que faz diferença é o quanto isso domina a sua vida, né? E de que forma esse sadismo e esse masoquismo se apresentam. Aí entra um processo de investigação de alguma questão que precisa ser trabalhada. Mas o sadismo e o masoquismo são naturais em todos nós. Todos temos. Todos somos seres sádicos e masoquistas, em algum grau. Isso é sempre importante lembrar. Assim como também somos bissexuais em algum grau. Pois é. Isso é libertador. Quando a gente entende isso, quando a gente integra isso. Porque é integrar o que somos, né? Fugindo dos tabus e dos preconceitos criados socialmente, né? Querendo colocar todo mundo numa caixinha, de preferência, sem buraco para respirar, né? Então, essas são apenas algumas formas de exercer poder sobre o outro e de eternizar o círculo vicioso do sadomasoquismo. A principal característica da luxúria é esse jogo. Ora somos o sádico, ora somos o masoquista. Esses papéis se alternam na relação. Estando no papel do sádico, agredimos o outro com o nosso falso poder. Abusamos desse poder ilusório, humilhamos o outro para dominá-lo. O agressivo age como autossuficiente e independente. Eu não preciso de você nem de nada. Estou acima dessas bobagens. Dessa forma, ele quer deixar o outro totalmente dependente dele. Em resumo, tem que ser do meu jeito e na hora que eu quero. Já no papel de masoquistas, usamos a própria humilhação para obter poder. Ou seja, queremos ser humilhados justamente para mostrar o quanto o outro é cruel, o quanto o outro é responsável pela nossa infelicidade. É aquela velha máxima, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Fingimos ser frágeis e coitados para que o outro faça tudo do jeito que queremos, ou para nos eximirmos da responsabilidade de buscar a própria felicidade. Estando no papel do masoquista, nos colocamos como vítimas indefesas da maldade do outro, sem assumir responsabilidade pela nossa própria miséria. Perceba que estamos falando de estratégias de dominação. O que queremos, no fundo, é ter nossas expectativas atendidas pelo outro. Alguns fazem isso por meio da agressividade, outros através da submissão, fingindo serem os fraquinhos, mas por trás dessa atitude há uma perversidade medonha. Um dos principais eus da luxúria é o sedutor, aquele que está sempre seduzindo todo mundo para obter atenção. A sedução é quando usamos a sensualidade para obter poder sobre o outro. Para muitas pessoas, a sedução se torna tão automática que elas nem percebem que estão atuando. Outro disfarce usado pela luxúria, assim como pelo medo e pelo orgulho, é a máscara da serenidade, ou seja, o papel do espiritualizado. O falso sereno se faz de santo como se estivesse acima do outro e de suas coisas mundanas. Muitas vezes queremos nos dedicar mais às práticas espirituais, praticar austeridades, fazer períodos de celibato. Mas a vida nos traz uma paixão, um relacionamento. E esse relacionamento vai servir como um teste. Uma bússola que nos indica onde estamos na jornada. Pois alguns aspectos da nossa personalidade que precisam ser purificados serão ativados somente por meio da energia sexual. Somente através de uma paixão é possível enxergar aspectos que estavam nos subterrâneos do inconsciente. Somente quando você consegue se observar à distância é que começa a ver que isso não é você.
Vemos que há outro dentro de nós criando esse jogo. Às vezes, o encantamento é tão profundo que não conseguimos perceber que estamos tentando recriar a história da nossa infância, inutilmente tentando mudar o nosso passado. Mas não é possível mudar o passado, só é possível ressignificá-lo. O primeiro passo a ser dado para que o caminho seja aberto e possamos nos harmonizar com essa energia é olhar de frente para ela. É preciso parar de fugir e estar presente, consciente dentro dela. Então compreenderemos que em nós deseja o outro e o que queremos do outro. Nesse processo, poderemos identificar muitos eus atuando ao mesmo tempo. Esses eus não são a nossa verdadeira identidade, só estamos identificados com eles. Porque existem sentimentos negados sustentando essa identificação. É aquilo que eu sempre falo, o que eu nego me toma, sempre. Como já vimos anteriormente, sentimentos vêm de uma espécie de cordão umbilical energético que ainda está conectado aos nossos pais, devido às rejeições e humilhações que todos nós, em menor ou maior grau, sofremos na infância. Então, é inevitável que continuemos reeditando nossas feridas infantis nos relacionamentos. Né? Bom dia, caravana! Gente, eles são maravilhosos, tá? Aqui de Jundiaí, quem gosta de cerâmica. Não é possível elevar a energia sexual ao coração se ainda estamos querendo machucar a nós mesmos e ao outro. É preciso identificar esses eus para tomar um distanciamento deles. Certamente, eles todos nascem da carência afetiva e estão comprometidos com a vingança. Né? Então, assim, identificar esse lugar da luxúria em nós, né? Identificar essa nossa necessidade de controlar o outro, de dominar o outro, né? Seja nos colocando como superiores, como autossuficientes em relação ao outro, ou seja nos colocando inclusive inferiores ao outro. Os dois lugares fazem parte desse jogo de poder, né? Um onde você diz que não precisa do outro e faz com que o outro se sinta uma bosta, né? E aquele onde você se coloca abaixo, fazendo com que o outro sinta culpa. E esse jogo ele está presente o tempo inteiro nas relações. Por quê? Porque ainda estamos identificados com esses eus, né? Que representam as nossas histórias infantis. Boa parte das vezes é isso. É como nós ainda estamos identificados com os nossos pais. É como a gente ainda está buscando ser olhado, ser visto, ser aceito pelos nossos pais. É o quanto a gente tem de desejo de vingança pelos sofrimentos, humilhações, rejeições que a gente sofreu lá atrás. E não necessariamente que a gente sofreu. A fala ideal é que nós percebemos como sofrimento, que vai depender de cada indivíduo, de cada sujeito, de que forma se percebe, qual é a dimensão dessa dor, qual é a dimensão desse buraco. E a gente não tem consciência disso. E aí a gente vai se relacionando com o outro, tentando reviver as histórias de infância, para ver se dessa vez vai ser diferente. Esquecendo que o outro não é meu pai, não é minha mãe. Não é ali que a cura vai acontecer. É aqui. E ao contrário, a gente acaba machucando muita gente nesse caminho, que não tem nada a ver com esse processo, né? E é isso, né? Vamos finalizando aqui. E depois, quem quiser ver inteiro esse episódio, vai estar no YouTube, vai estar no Facebook e no meu podcast. Os links estão na bio, tá? O Instagram hoje derrubou a gente de novo, né? Mas não tem problema, tá tudo salvo em outros canais. Aqui tem uma parte que é uma parte importante também. Tá bom? E amanhã a gente vai falar, às 7 horas da manhã, sobre compulsão por sexo, dinheiro e poder, que está muito relacionado com a luxúria que nos habita.
tá bom? Beijo grande e até amanhã, 7 horas da manhã. Espero que não caia, né? Mas vamos lá, firme e forte. O que importa é o propósito, né? Os meios a gente sabe como usar, né? E graças a Deus temos vários veículos de comunicação hoje, então não precisamos depender de um só. Ou seja, tudo uma questão de escolha de como lidar com cada situação, né? Aqui uma lição também. Beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau. Ah, esqueci de. Gente, tô bem doida. Tchau, tchau. Falar de gozo.